A paz do Senhor para todos que nos assistem, para todos aqueles que nos ouvem através desse canal. Nós estamos aqui aprendendo juntos a palavra de Deus. Na aula passada, nós tratamos a respeito do livro de introdução ao Novo Testamento. Também coloquei algumas coisas a respeito de mentoria, né? A respeito de alcançar almas, né? Jesus, quando deixou a sua ordenança, deixou a sua ordem para a igreja, era de alcançar, de fazer discípulos, de anunciar, né? Nós falamos um pouco que a evidência da igreja, a primazia da igreja é anunciar o evangelho. Nós estamos aqui, a igreja está aqui na terra e ela tem um papel principal, que é de anunciar o evangelho e ganhar almas, fazer discípulos, né? Então, uma coisa é eu anunciar e outra coisa é eu fazer discípulos. Fazer discípulos requer aproximação, requer cuidado, requer importância, né? Mas nesta oportunidade, nessa aula aqui, eu quero falar um pouco a respeito da igreja original. Nós sabemos que, nós vimos que Jesus foi assunto ao céu, deixou essa determinação e, dentro dessa determinação, os discípulos começam a reunir a igreja da Antioquia, né? Ou seja, começa a reunir a igreja, forma-se comunidades, e depois a gente vai ver que a igreja da Antioquia da Síria começa a tomar forma, né? Baseada em quê? Baseada em comunicação, comunhão, cuidado, zelo pelo próximo. Então, a igreja se cuidando. E nós vamos ver uma igreja que está interagindo, está relacionada, né? Não é uma igreja que vive à base de formatação, não é uma igreja que vivia à base de só ir nos cultos. Não, ela vivia o tempo de se doar, o tempo de ir, de cuidar, né? E são valores que nós precisamos resgatar, né? Aí nós vamos ver aqui princípio da igreja original. A igreja saudável, ela influencia. Toda igreja saudável, ela tem o potencial de influenciar. Por quê? Porque ela está gerando, né? É como uma ovelha no campo. Uma ovelha que está doente, ela não gera, né? E para que nós entremos num processo de gerar, nós precisamos estar saudáveis. Então, a igreja saudável, ela influencia, né? Ela é positiva, ela é fé, ela tem fé, ela acredita na virtude de Deus, ela acredita na graça de Deus, na obra redentora do Calvário, ela acredita na conquista do Senhor, né? E, sobretudo, ela acredita no reino dos céus, no reino de Deus. A igreja que perdeu a visão do reino de Deus, ela perdeu vida. Ela não está conseguindo enxergar os lugares espirituais. E é um pouco disso que nós vamos comentar aqui e aprender juntos. Então, eu como igreja, eu preciso enxergar aquilo que é invisível. Eu preciso enxergar o reino dos céus. E as palavras de Jesus, as palavras do Senhor, né? Aquilo que envolve a Bíblia, os conceitos de Deus, estão atrelados ao reino dos céus. O homem que entendeu o reino dos céus entendeu a palavra de Deus. E o homem que entendeu a palavra de Deus, ele entendeu que o reino dos céus
é tocável, né? É palpável, né? Jesus, muitas vezes Jesus fala assim, ó, eis que está no meio de vós o reino dos céus. Ele está falando dele, está falando que ele estava trazendo o reino de Deus. Muitos caminhavam com Jesus, mas estavam fora do reino de Deus. Então, eu, como igreja, eu preciso caminhar dentro do reino de Deus para ser saudável e para influenciar. Então, eu vou ser uma boa influência. Eu vou ser um acesso de Deus, eu vou ser um canal de Deus, né? Eu vou ser uma dispensa de Deus para curar, para sarar, né? Para levantar, para aconselhar, para encorajar, tá certo? E aí tem alguns pilares aqui. E nós vamos ver sobre esses pilares. São 4 pilares de uma igreja original, que está lá em Atos 2:42. E eles tinham tudo em comum, né? E eles tinham a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. Nós vamos falar um pouco sobre esses pilares. O que a igreja precisa? Eu, como igreja, eu preciso estar embasado na doutrina dos apóstolos, aquilo que foi me anunciado, segundo a tua palavra. Eu preciso estar embasado na comunhão, né, na comunicação, na interação, no partir do pão e nas orações. Eu preciso ter, pelo menos, esses 4 pilares para mim poder ser uma igreja saudável e começar a gerar vidas, ganhar almas. Nós falamos a respeito da mentoria, do mentor, que ele ganha almas, né? Ele faz discípulos. E eu só posso fazer discípulos se eu tiver nesses aspectos, né? Embasados nesses pilares. Doutrina dos apóstolos. Atos 2:42 nos dá, né? Nos dá essa base, né, de uma igreja original. Estava nascendo a igreja. Então, a doutrina dos apóstolos, ela trata do fruto do Espírito. Ela trata de algo que o homem vai conquistar através do Espírito Santo de Deus. Se eu recebi o Espírito Santo de Deus, então eu vou receber a sua palavra. E os frutos vão ter que externar em mim, né? Frutos da pacificação, frutos da alegria, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, humildade, longanimidade. Esse fruto ele está dentro de um ensinamento. Quando nós falamos de doutrina, nós estamos falando de ensinamento. E esse fruto, os frutos do Espírito, eles é que vão me ajudar a caminhar dentro da doutrina dos apóstolos, né? Porque a doutrina dos apóstolos, quando os apóstolos saíam para ministrar, eles estavam falando de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que os homens tinham levado para a cruz e que tinha ressuscitado ao 3º dia. Então, eles estavam pregando que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Essa é a sã doutrina dos apóstolos. Os apóstolos não saíam pregando com uma diversidade de regras. Cada organização tem a sua regra, o seu conceito, mas a sã doutrina ela está basada na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. E é isso que os apóstolos pregavam. E muitos se convertiam. Morte e ressurreição. Aqui eu já falei um pouco disso, né? Jesus ele morreu para nos salvar, mas ele ressuscitou para nos justificar. Então, qual que é a nossa justiça? A nossa justiça é que Jesus Cristo ressuscitou, então nós ressuscitamos também. E a morte de Cristo é o lugar onde nós encontramos o resgate, o preço do resgate, o valor vicário do Calvário, que custou sangue do Filho de Deus,
nos deu autonomia para sermos salvos. E na ressurreição, nós ressuscitamos e somos justificados. Então, uma coisa é eu ser salvo, e outra coisa é eu ser justificado dentro dessa salvação. Então, a ressurreição, ela precisava existir, né, para me justificar diante do reino de Deus. Nova criatura. Aí eu coloquei aqui Nicodemos. Nicodemos, ele se depara diante de Jesus, questionando Jesus, falando que Jesus era o Filho de Deus, né? E ele falou, bem, sei que tu és mestre, pelos sinais, né? E Jesus fala para Nicodemos, se você não nascer de novo, Nicodemos, você não vai ver o reino. Então, essa era uma doutrina, era um ensinamento dos apóstolos, que tinha que haver sobre a igreja uma regeneração. Então, eu preciso receber Jesus, eu preciso aceitar Jesus como meu Salvador, eu preciso receber o Espírito Santo de Deus e começar num processo de regeneração, ou seja, novidade de vida. O velho, aquilo que é velho, não agrada a Deus e não entra no reino dos céus. Mas o que é novo, e só para ser novo, não dá para refazer, porque aquilo que você refaz não é novo. Você tem que matar e criar, tem que desfazer, destruir e criar um novo. E Nicodemo fala, mas Senhor, como é que eu posso nascer de novo? Vou ter que entrar no ventre da minha mãe? E Jesus Cristo, o Senhor falou para ele, se você não sabe nem nas coisas desse tempo, quanto mais coisas do céu. Jesus está falando das coisas ali daquele tempo, né? Jesus está falando de uma regeneração, ele não estava entendendo. E Nicodemos era príncipe, conhecedor das Escrituras. Isso nos dá uma base de que a religião não salva ninguém, né? Homens embasados em religiões, em regras, achando que a sua religião e a sua regra que vai salvar, errou grandemente. O que salva o homem é Jesus Cristo crucificado e ressuscitado. E o homem viver uma novidade de vida. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então, essa é a essência, a base, né, de Cristo, a base da igreja em Cristo. Uma regeneração. Para mim, alcançar o céu vai ser uma nova criatura. Certo? Tudo aquilo que é de bom em mim é de Deus. Tudo aquilo que é ruim em mim não é de Deus, não. Sou eu mesmo. Precisa ser desfeito isso. Comunhão. Comunhão, na etimologia, a palavra é comum, união, ou seja, unidade, estar juntos, cuidar. Nós falamos um pouco também a respeito dessa essência, desse ponto na mentoria, de ser mentor, porque para fazer isso, você precisa fazer discípulos. Para fazer discípulos, você precisa se aproximar. Para se aproximar, você precisa ter comunhão. Muitos têm medo de ter comunhão, com medo de ser desprezados, né? E muitos não querem ter comunhão por desconfiança, para que alguma coisa não dê errado depois. E depois vai ser uma decepção. Mas a comunhão de Cristo, ela não é isso. A comunhão, eu preciso confiar, preciso me aproximar. Até que me prove alguma coisa ao contrário. Eu preciso ter comunhão com meu irmão. Se andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus Cristo nos purifica do seu pecado, de todo pecado. Então, a comunhão, eu andar na luz, é eu andar com o irmão, né? Se andarmos na luz como ele está, como Jesus Cristo está, mantemos comunhão uns com os outros, ou seja, eu vou andar junto. E o sangue de Jesus Cristo vai nos purificar. Quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça e a barba de Arão. O salmista, ele está falando de uma preciosidade. Ele está falando de uma consagração. Ele coloca no texto um sacerdote. Ele está falando de coisas grandes, coisas ricas, coisas espirituais, né? Então,
quão bom e quão suave é que os irmãos reuniam. É algo que nós precisamos buscar. Comunhão. A comunhão é a liga. Ninguém vai para o céu sozinho. Nós vamos chegar no céu juntos. E se eu tenho algo contra o meu irmão, ou se o meu irmão tem algo contra mim, vai dar errado alguma coisa. Porque no céu não tem adversidade. Então precisa acertar. Jesus falou assim, antes de entregar suas ofertas, se teu irmão tem algo contra ti, vai deixar lá tuas ofertas. Acerta, faz as pazes com o teu irmão e depois vem a oferta. Por quê? Porque o reino dos céus, ele é limpo. O reino dos céus é puro. Ninguém engana o reino dos céus. E nós, muitas vezes, precisamos ser trabalhados nisso. Zelar pela comunhão com o irmão é acesso, é bilhete de entrada no céu. Muitos estão aborrecendo os irmãos, achando que estão indo para o céu. Perderam o caminho. O caminho, muitas vezes, a chave, muitas vezes, é a relação com o irmão. Precisamos guardar isso. Né? Então, a comunhão é o que a igreja primitiva zelava, guardava com todo carinho. E a Bíblia fala que a igreja multiplicava, crescia. E o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haveriam de se salvar. Partir do pão. Eu tenho a doutrina, eu aprendi com os apóstolos, aprendi a respeito da obra do Calvário, a essência da obra redentora do Calvário, a respeito da ressurreição, da sua importância. Eu estou em comunhão com os irmãos e essa comunhão vai me levar ao partir do pão. E esse momento aqui é o partir do pão literal. É o partir, é sentar à mesa com o irmão, é compartilhar, né? É interagir com os irmãos. E ainda que o irmão tenha algumas dificuldades, eu preciso participar, eu preciso ajudar, eu preciso aconselhar. E muitas vezes, isso vai ser no partir do pão. São duas óticas, eu estar junto. E outra é doar, eu dar alimento, eu cuidar. Aquilo que eu tenho é do irmão. Aquilo que eu posso ajudar, aquilo que eu devo fazer como coleta para a igreja, porque Paulo fazia muitas vezes as coletas. Nós vemos na carta, quando Paulo escreve aos irmãos de Corinto, ele está falando que eu vou estar aí e vou buscar coleta para os irmãos. Né? Ele fala isso para os filipenses também. No momento que ele fazia a coleta, ele está falando aqui de partir do pão. Né? Em Emaús, Jesus ele vai com os discípulos no caminho de Emaús. Os discípulos não tinham ainda entendido que era Jesus, que Jesus tinha ressuscitado, ele havia sido morto. Ele ressuscitou e aparece para os discípulos do caminho de Emaús. Mas no final, ele entra e parte o pão com os discípulos. E eles entenderam que era o Senhor. Então, quando eu estou partindo o pão, quando eu estou numa comunhão verdadeira com o meu irmão, de coração, de confiança, sem medo, né? Sem medo de ser lesado, de ser ofendido, certamente Deus vai se manifestar numa verdadeira comunhão. Isso é verdade, isso existe. E muitas vezes aí Deus opera milagres. Né? Abraão, ele oferta ao Senhor. O anjo do Senhor vem e passa por Abraão antes de destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão, ele vai e oferta. Ele oferta ao Senhor. Ele parte o seu pão ao Senhor como uma oferta ao Senhor. Era um partir do pão. Era Abraão doando a Deus, ofertando a Deus. Partir do pão. Nós vemos o caso de Zaqueu, quando Jesus ele resgata Zaqueu, que Zaqueu desce da árvore, assim, Zaqueu, importa estar na tua casa. Quando Jesus chega ali,
certamente, Jesus ele compartilhou com Zaqueu, certamente Jesus foi tomar um banho, foi comer algo, porque ele pousou na casa de Zaqueu, então eles conversaram, tiveram um momento de comunhão no partir do pão. Jesus falou assim, importa, está na tua casa. Né? Era um momento especial na vida de Zaqueu, em que ele ia partir o pão com Jesus, ele ia compartilhar com Jesus da sua amizade. Elias, na casa da viúva, Elias ele vem como profeta, mas a bênção de Deus veio não só para Elias, mas veio para a viúva. A viúva ofertou aquilo que para ela seria a última refeição e ela iria morrer. Ela pegou disso e ela partiu o pão, ela deu para o profeta, para o homem de Deus. Ela honrou a Deus. E durante 3 anos e meio, não faltou alimento. Não faltou alimento na sua mesa. Não faltou farinha na panela e nem azeite na botija. Por quê? Porque aquela viúva entendeu. Ela tinha partido o pão com o homem de Deus. Então, é muito vital quando nós entendemos isso, né? E muitas vezes não é só na Santa Ceia. Muitas vezes estando na casa do irmão, né? Compartilhando a mesa do irmão. Naquele momento, é um momento sublime, um momento de milagre. Deus pode fazer um milagre, um momento de cura, um momento de comunhão, um momento de reino dos céus. Partir do pão, nós fazemos no reino dos céus, junto com os irmãos. Orações. A oração, ela é a base de uma igreja saudável. É o princípio de uma igreja original. A igreja, o cristianismo, estava nascendo na Antioquia da Síria. A igreja da Antioquia da Síria. Ali foi a base, o celeiro de homens que saíram para ganhar almas, para ganhar o mundo, e usar como base as orações. Né? Nós temos a oração, nós temos alguns tipos de oração, e nós precisamos entender muitas vezes isso. Nós temos oração de batalha. Moisés, ele entra em batalha contra os amalequitas, e foi tão cansativo que ele teve que sentar numa pedra, mas aí a comunhão entrou em ação, que era Arão e Hur segurando suas mãos. E a Bíblia diz que quando Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés na oração, Israel ganhava a batalha. Mas quando Moisés abaixava as mãos, quem ganhava a batalha eram os amalequitas. Isso é um princípio de ensinamento, de conquista, de batalha, através de orações. Precisamos entender isso, que o reino de Deus é espiritual. E a oração, ela vai entrar no âmbito espiritual. Ela vai alcançar, vai ter isso. O homem de Deus que não ora, ele é fadado à queda e ao erro. Josué, ele se apresenta diante de uma batalha também, e ele orou, e um milagre aconteceu. Como sinal de Deus na vida de Josué, o sol, ele parou, né? Josué orou e o sol parou. Deus fez esse sinal como relação pessoal com Josué. Nos mostra o impacto, a grandeza de uma oração. Onde Deus pode mover através de uma oração. Deus pode mover uma galáxia inteira. Deus pode mover os astros através da oração de um homem de Deus. Né? O povo orava, Pedro estava preso. E Israel orava, os cristãos oravam, os crentes oravam. E, de repente, o anjo entra na cadeia, tira Pedro da cadeia. E ele passa por 16 soldados
ou seja, 4 quaternos de soldados. E nenhum deles viu Pedro. A Bíblia diz isso, né? Não sei o que aconteceu, se eles adormeceram de olhos abertos, porque os soldados, eles não dormiam, né? Não sei o que aconteceu. Mas as portas se abriram e Pedro passou pelos soldados. E os soldados não o viram. Não sei se Deus fez Pedro ficar invisível. Eu não sei, né? A Bíblia não é clara nisso, mas existe essa possibilidade. Intercessão, oração de intercessão. Nós citamos acerca de Pedro, mas Daniel também, ele ora por um Israel caído e Deus dá um escape para Israel através da oração de Daniel, né? Foi uma batalha num lugar espiritual durante 21 dias. E aí precisou ter reforço, né? Precisou ter reforço dos anjos para poder vencer essa batalha. Mas foi através da oração que Israel conquistou a grande batalha, através da oração de Daniel. Sabedoria, finalizando aqui, Salomão, ele viu a responsabilidade sobre os seus ombros de conduzir uma nação no patamar, no nível de Davi, e ele ficou assustado. E Salomão se apresenta diante de Deus, não foi pedindo um exército mais forte, não foi pedindo fortuna, ouro, não foi pedindo fortaleza, não. Não foi pedindo dons espirituais, não. Salomão, ele pediu, né, porque ele viu que ele ia ser o sucessor, ele precisava estar à altura do seu pai Davi, porque Davi tinha feito um grande reinado. Ele falou: Senhor, me dá sabedoria, porque ele entendia que Deus dava sabedoria para Davi. Me dá sabedoria, Senhor. E o Senhor deu sabedoria para ele para conduzir, e aí colocou, né, acrescentou, porque ele não pediu riquezas, mas Deus acrescentou riquezas. O que nós aprendemos? Quando nós oramos por algo que estão dentro do propósito de Deus, do conceito de Deus, da visão de Deus, aquilo que nós precisamos ser providos, né? Isso vai acontecer automaticamente, porque é promessa de Deus, porque é palavra de Deus. Buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, se eu pedir o que é certo, se eu pedir o que é espiritual, aquilo que é natural vai ser me acrescentado. Tem muita gente pedindo o que é natural e deixando o que é espiritual. E muitos estão perecendo nas suas riquezas, muitas vezes. Deus permite e muitas vezes a pessoa deixa a obra de Deus, porque Deus o abençoou, ele entendeu que Deus tinha abençoado, então ele deixou a obra de Deus, deixou a primazia de Deus e pereceu. E perece todos aqueles que tomam as coisas de tempo natural como primazia. E eu não estou falando que não possa pedir a Deus, não é isso. Mas se colocar como primazia, vai perecer, porque deixou o que é espiritual. Porque o reino dos céus é espiritual, né? A igreja saudável, ela influencia dentro desses pilares. Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. Atos 2, 42 vai nos falar a respeito disso, né? Eu louvo a Deus, desculpa, eu louvo a Deus pela graça de Deus e porque eu estou aqui aprendendo com o Senhor, né? E aí Deus é fiel para nos acrescentar daquilo que é espiritual, né? A nossa referência é o Instituto Bíblico da Assembleia de Deus IBAT e da Manhangaba São Paulo. E aí no nosso canal Núcleo IBAT de Glória no YouTube.
dê o seu like, participe conosco, seja mais um daqueles que vão estar nos ajudando a divulgar esse canal em prol do reino de Deus. Ok? Um forte abraço para todos, no nome de Jesus.